Fala pessoal, bem-vindos a MyBroker, bem-vindos à primeira aula sobre ferramentas digitais. Nós vamos falar hoje de Instagram. Eu sou a Érica, sou gestora de marketing e social media. Vou começar aí a nossa aula com essa frase do Marshall McLuhan, que é um filósofo canadense e teórico da comunicação. O meio é a mensagem. Nós precisamos nos preocupar primeiro com o meio. Qual é o meio que nós estamos tratando agora, que nós vamos tratar? É o Instagram. Então, o meio para o Marshall McLuhan ele é mais importante do que a mensagem. E a gente precisa se preocupar muito mais com quais são as consequências do conteúdo do que com o conteúdo em si. É isso aí. Mas assim, para a gente não ficar aprofundando demais nas teorias, por que eu estou utilizando aí a frase do Marshall McLuhan, o meio e a mensagem? Porque todas as vezes que a gente pensa em produzir conteúdo dentro de uma mídia social, de forma amadora, muitos esquecem qual é a função principal daquele meio, né? O meio em si, o que que ele é? Então, o Instagram hoje, ele é uma ferramenta no qual as pessoas utilizam para diversão, né? Então, assim, eu quero dar meu close, mostrar o meu close, ver o close do meu amigo, acompanhar a viagem dos meus parentes, da minha mãe, dos meus irmãos, ver a foto do cachorro. As pessoas estão ali para se divertir, ver cabelo bonito, transformação, dica. Essa é a principal função do Instagram, né? Ela é uma vitrine, em primeiro lugar, e um entretenimento e principalmente uma mídia de toque. Ela é uma mídia de interação. Gostou, deu like, gostou, compartilhou. Então a gente precisa pensar, antes de tudo, como é esse meio para depois pensar na produção de conteúdo. E o conteúdo também é um meio. Segundo Marshall McLuhan, a própria mensagem é um meio. Então vamos avançar e sempre pensem nisso. Antes de eu criar o meu conteúdo, eu preciso pensar onde eu vou inserir esse conteúdo, como é essa rede digital, como é que as pessoas utilizam, como está a evolução dessa ferramenta. Aqui eu vou apresentar para vocês um guia, Guide Personal Broker. É um guia de boas práticas, são dicas que vocês podem seguir para de fato consolidar a sua marca como corretor MyBroker nas redes sociais. Primeira pergunta que eu faço a você: o cliente sabe o que você faz só de ver a sua bio? Vocês sabem o que é uma bio? A bio é o perfil, né? Todo aquele descritivo, é onde tem a foto do seu perfil. Como é que você aparece no Instagram? Você aparece e o cliente bate o olho, ele sabe qual é a mensagem que você passa, quem você é, tá? Isso tá de cara ali para o cliente perceber quem é você. Aqui nessa tela eu trouxe dois exemplos de bio do segmento de vocês, né? Do segmento de corretagem. Minha bio tem que ser persuasiva, trabalhar palavras-chave e credibilidade, ter credibilidade, né? Então eu trouxe aqui algumas palavras que elas precisam aparecer na bio para que você diga ao cliente, ó, eu trabalho como corretor de imóveis, eu sou um consultor imobiliário, eu posso ensinar você como fazer uma alavancagem financeira, enfim. Então, assim, o que que você quer comunicar para o seu cliente? Por exemplo, o Ricardo Martins. Ricardo Martins tem o nome dele, é a marca dele. Assim que ele se consolida no mercado, ele traz aqui MyBroker Imobiliária, 2 milhões em VGV, então ele traz uma prova, né? Então ele dá um número, olha só, esse é o meu número, 2 bilhões em VGV em 2022. O que que isso passa, né? Por exemplo, para o universo dos corretores, né, que sabem o que significa VGV. Olha, eu quero trabalhar com esse cara. Se ele fez 2 bilhões, né, em VGV em 2022, então eu quero trabalhar com ele. Ele vai me ajudar a fazer também os meus milhões, os meus bilhões, enfim. O que mais que aparece aqui na bio do Ricardo Martins? Corretor de imóveis. Ah, mas isso é óbvio, Érica. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Olha aí para sua bio, tá escrito que você é corretor de imóvel? Ou você está com aquele status anterior daquela outra profissão que você tinha, ou você nem sequer começou a profissionalizar a sua bio. Ele não é só corretor de imóveis, ele é empresário. Por que que ele se posiciona como empresário? Porque ele é dono, ele quer ter, ele
ele tem uma organização. Então, é uma forma de dizer, eu tenho uma estrutura, tenho funcionários, tenho pessoas que trabalham ao meu lado e abaixo de mim, então eu posso atender mais pessoas e posso contratar mais pessoas. Criador de conteúdo significa que ele ensina, ele não só está ali para vender e contratar pessoas, mas ele também está ali para contribuir com o universo enfim, de quem é cliente, de quem é investidor, de quem só gosta de olhar imóvel. E conteúdo é muito precioso. Na internet, a gente nunca pode esquecer que primeiro você precisa dar muito conteúdo para depois pensar em receber algo, que é um e-mail, um nome, preenchimento de um formulário. Ele é palestrante, então ele mostra ali a que veio. Eu faço meu conteúdo na internet, mas eu também palestro, dou meu conteúdo para pessoas em lugares físicos, também faço palestra online, enfim. E aí lá vem mais uma prova social, que é a quantidade de alunos que ele já atendeu, mais de 8.000 alunos. Ainda falando da questão das palavras-chave, corretora imobiliária, MyBroker, você está na MyBroker, a MyBroker é uma marca forte no mercado, é a imobiliária que mais cresce no Brasil. Então coloque na sua bio o nome da MyBroker, diga que você é da MyBroker São Paulo, uma cidade em que cresce tanto quanto a MyBroker, venda, trabalho, locação, o que você entrega para o seu cliente? Então vem as palavras de entrega, realizar, alcançar, concretizar. Qual é a importância dessas palavras para o meu cliente? Essas palavras comunicam algo, então elas precisam aparecer na minha bio. Em que etapas? Já vamos falar disso. Número do Cresce, o Cresce dá credibilidade para o seu perfil. Se você tem um Cresce, se você tem. Nós temos casos de vendedores que ainda não têm o Cresce, não concretizaram o seu processo de formação, então não vai colocar o Cresce. Mas enfim, se você já tem, não esqueça de colocar o número do seu Cresce. Premiações, você tem premiações que agregam ao seu universo de corretagem? Eu vou dar um exemplo. Eu sou um jornalista e eu tenho um prêmio como jornalista, não como corretor. Mas pode agregar. Por quê? Porque se você é um jornalista, você domina a palavra, você domina a comunicação. Quem domina a comunicação pode transmitir essa imagem de, olha, eu posso conduzir uma aula com corretores, eu posso ser um bom gerente que transmito minha mensagem a corretores, eu sei como me comunicar. Então, pense em premiações que são agregadoras para a área de corretagem e melhor ainda se for para a área de corretagem ou outras áreas ligadas a finanças também, mas qualquer coisa que sirva como uma prova de reconhecimento. E a palavra reconhecimento. Links de contato e portfólio. Se você tem portfólio, olha lá no exemplo aí abaixo do Ayrton Ribeiro, né? Conhecido como Ayrton Lavirri, que é um grande influencer digital da área da corretagem. Ele tem um link, ayrton.com.br/close friends. Então ele tem um link próprio que pode mostrar, no seu caso, pode mostrar o seu portfólio, quais tipos de cliente, quais perfis de cliente você já atendeu, quais perfis de imóvel você já vendeu, se você domina uma área em específico. Então, aí eu sou especializado no mercado, em imóveis de luxo. Então, monta um portfólio. Quais tipos de imóvel de luxo? Então, mansões, apartamentos de luxo, apartamentos em uma determinada região. Coloca ali o seu link com o seu portfólio para que as pessoas naveguem em quem é você. Perceba que tanto no perfil do Ricardo Martins quanto do Ayrton Lavirri estão presentes esses elementos e elementos gráficos também. Então, por exemplo, ali ao lado, lá no Lavirri, ao lado do mais de 400 milhões em venda, tem um fogo. Então, assim, as vendas estão aqui queimando, está acontecendo. Então, ícones que remetam àquilo que você está dizendo, para chamar a atenção mesmo do usuário. Então, links de contato e portfólio, deixe que as pessoas saibam todas as suas informações. O WhatsApp, se você tem uma página, uma landing page, insira dentro da bio todas as informações importantes para que o cliente te conheça. Certifique-se sempre
se os links estão funcionando. Às vezes a gente está ali no dia a dia muito ocupado com tudo que a gente está fazendo, estou vendendo muito, estou em contato com pessoas o tempo todo, estou fazendo cursos e você esquece de verificar se o material digital está atualizado, se tudo está funcionando. Então sempre testa os seus links para se certificar se de repente pode acontecer, né? Algum usuário clica ali para falar com você no WhatsApp, poxa, cliquei e não me levou para lugar nenhum, cliquei e deu um erro na página. Então olha sempre isso para que ninguém deixe de te achar, ninguém deixe de saber quem é você. Eu trouxe esses dois perfis como grandes e maiores exemplos aí da área de imóveis, enfim, mas você tem outros players, né? Hoje nós temos vários players. Quem está por dentro aí dos conteúdos, tanto da MyBroker quanto de nossos concorrentes, precisa listar, verificar o que essas pessoas estão fazendo, o que essas pessoas estão falando e se preocupem menos com a questão dos números, das métricas de vaidade. Por exemplo, aqui nessa apresentação, e isso com certeza deve estar diferente, no cenário atual, eles devem estar com mais seguidores, tanto o Ricardo Martins quanto o Ayrton Lavie. Olha só, o Ricardo com 719 mil seguidores, o Ayrton com 140 mil seguidores. Poxa, quantos seguidores? Eu só tenho 800, eu só tenho 700. Calma, não fique desesperado por seguidor, não fique desesperado por like. Primeiro faça o seu planejamento. Se você está começando agora na sua página do Instagram, primeiro planeje. Antes de você abrir o Instagram, abra um caderno para planejar quais tipos de conteúdo você pode postar, desde dicas até fotos e vídeos de imóvel, e pensa qual a identidade você quer criar. Aí abra a sua página e arrume a sua casa antes de olhar a casa desses grandes players, tá bom? Utilize os grandes players só para inspiração. Utilize os destaques a seu favor. Os destaques, esses iconezinhos que aparecem aqui, ó, abaixo da bio, eles são ótimos para que você coloque, divida cada assunto importante e deixe ali exposto, né? Deixa essa vitrine de favoritos exposta, essa linha editorial. Então, assim, o que eu ofereço hoje no mercado imobiliário? Eu alugo, eu vendo, então a pessoa pode entrar, use palavras também que fale com o seu público. Eu, usuário, eu que quero alugar, então eu uso a palavra comprar. Né? Nesse exemplo que eu estou utilizando aqui, os favoritos estão com a palavra alugar, comprar, mercado, anuncie, dicas, enfim, divida os assuntos importantes e vai subindo no dia a dia, nos stories, todos aqueles assuntos e depois salvando para que as pessoas encontrem o seu perfil, elas comecem a navegar e ver, tá, ok, o cara aluga isso, essa mocinha aqui está vendendo essa casa, enfim, até que ela entenda o que realmente você faz e divida esses assuntos certinho para que no fim das contas as pessoas saibam exatamente o que você está oferecendo ali na sua página. Uma dica é: não faça desses destaques do Instagram só um catálogo, né? Então, eu só vou falar de aluguel, eu só vou falar de compra e venda. Não, dê dicas também, né? O que é a casa? É o lugar onde a pessoa vai morar, vai ter os seus momentos com a família. Então, você pode dar dicas de decoração, convidar alguém para falar de decoração, falar de finanças, falar de investimento. Por que é importante comprar uma casa nesse momento e não esperar 2 meses? Por que é importante financiar no lugar de alugar, quando comprar? Dê dicas. Humanize também, dê conteúdo. Não só fique tentando vender, não seja o chatão da internet. E aí aqui eu dou algumas dicas de como dividir esses assuntos e dar nome aos seus destaques. Destaques têm que mostrar todos os motivos para que o cliente me escolha. Então, por exemplo, eu coloquei aqui casos de sucesso, clientes e vidas transformadas. Convida os clientes que você já atendeu,
tanto os que de fato compraram com você, quanto aqueles que só mandaram um texto maravilhoso elogiando o seu atendimento. Pega print, pega vídeo, pega foto, coloca lá nos stories e depois salva em destaques. Dê o nome lá de casos de sucesso ou qualquer outra linguagem que remeta a isso, para que as pessoas saibam que é a sua prova social. Dor do cliente, medo de investir, dúvidas, procrastinação, como trazer solução. Então, traga esses conflitos do cliente. Você tem medo de investir? Quais são as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário? Por que você está há tanto tempo buscando uma casa, mas ainda não comprou? Qual é o segredo para você escolher o corretor que de fato vai ajudar a concretizar a sua venda? Imóveis por região ou por interesse? Então, certifique-se se você é o tipo de corretor que atende mais por interesse. Então, eu encontro imóveis de luxo em qualquer lugar de São Paulo. Então, eu vou subdividir os meus assuntos assim: a imóvel de luxo, apartamento de luxo, mansão, não sei o quê. Ah, não, eu atendo imóveis por região. Então, eu vou falar de região, vou falar de zona sul, de zona leste. Então, que seja, faça dessa forma: leste, sul de São Paulo. Dicas de decoração, acabei de falar desse assunto. Dicas de investimento. Dicas de investimento, gente, é ótimo. Você que fala diretamente com investidores, dê muita dica de investimento e salva essas dicas. Coloca lá no salvo para que as pessoas naveguem por esses assuntos. Entre num vídeo, de repente já está em outro. Não se esquece de salvar. Dicas de obra dentro de casa. Como fazer reparo na cozinha sem sujar o resto da casa? Dúvidas frequentes, né? Então faça aquelas caixinhas de pergunta, coloca as dúvidas frequentes. Fale de você, vida pessoal. Sim, fale de você. Coloque o seu cachorro, fala da sua primeira conquista, como foi você como o corretor sendo cliente. Como foi quando você comprou o seu primeiro apartamento, quando fez a sua primeira alavancagem financeira ou incentivou alguém da família a fazer e viu que deu certo e continuou no mercado. Fale de como o universo imobiliário mudou sua vida. Que você também seja a prova social. Como é ser personal broker? Fale da empresa onde você atua. Isso traz credibilidade para a empresa e, consequentemente, para você também. Vista a camisa. Missão. A missão da MyBroker é transformar vidas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. Como é que a gente, de fato, transmite isso através dos nossos conteúdos? Então, a gente tem a prova social. A prova social, por si só, ela dá a informação. Então, quando um cliente manda um vídeo para você dizendo: nossa, tô feliz, tô aqui chorando com a minha esposa, com a minha mãe, porque eu tô na minha casa nova, enfim, e você fez isso por ele, ou nossa, essa alavancagem deu certo, cara, eu faturei tanto, eu tô faturando tanto com o meu Airbnb, e aí você vê que a missão foi cumprida. USP. O que é USP, né? Unique Selling Proposition. É um termo da publicidade que significa proposta única. Qual que é a sua proposta única de mercado? Dá uma pesquisada aí no Google sobre a explicação da USP e depois traz isso para dentro do seu Instagram. Qual é a sua proposta única como corretor? Eu sou o corretor da MyBroker, mas cada corretor é um universo em si. Então, qual é a sua proposta como corretor? Em que você se diferencia? Ei, moça! Ei, rapaz! Em que você se diferencia? Eu atendo um bairro em específico, eu sou o melhor desse bairro, eu conheço todos os imóveis, eu sei como funciona o comércio, eu sei como funciona o parque, o shopping, ou eu sou especialista em São Paulo, mas só para essa parte de lançamentos, de alavancagem financeira, eu entendo tudo de números, eu sou fera. O que você entrega de melhor? Ah, mas tem outras pessoas que fazem isso tão bem quanto.
Não importa. Veja qual é a sua USP, qual é a sua proposta única de mercado e leve ela para sua bio, coloque ela nos destaques. Convide um especialista. Esse convide um especialista é uma dica para que você chame pessoas de autoridade para falar com você no Instagram. Não faz aquela andorinha que voa sozinha. Leve outros, faça parcerias, pessoas especializadas que estão aí no entorno desse universo de imóveis. O que permeia o universo de imóveis? É o cara que trabalha na obra, é o cara que faz móveis, o cara que, né, que faz homestaging. Então, eu posso convidar esses especialistas para conversarem comigo, para conversarem com a minha audiência e agregar. E aí jogar nos destaques também. Conteúdo em vídeo. Vamos falar de Reels, vamos falar de post com vídeo. Um dos formatos que mais entrega hoje, se não o formato que mais entrega e que mais é recomendado pelo algoritmo do Instagram, é o formato Reel. Então, preocupe-se sempre em ter esse formato ali na sua rede social, não só a imagem, não só o estático de carrossel ou imagem única, faça muitos vídeos. Eu imagino que você já faça, mas agora é o momento de você quebrar aquela barreira de ai, eu não posso aparecer, ai, eu não quero aparecer, ai, eu não sei falar. Vamos aos poucos aqui na imobiliária, na MyBroker, trilhar esse caminho para que você consiga começar a falar. Então, ao filmar ou fotografar, pense em qual posicionamento será inserido esse conteúdo. Parece óbvio, mas vale lembrar. Então, por exemplo, eu vou gravar um conteúdo para Reel. Qual que é o formato? É aquele formato compridinho. Não vai filmar ali com a câmera do celular deitado. Pense em deixar o celular em pezinho, bem posicionado, para que você possa falar e na hora de inserir na mídia, né, no Instagram, o usuário possa ver certinho o enquadramento, ver o vídeo no formato que ele se encaixa no celular, né? No momento que o usuário for visualizar o seu conteúdo. Para vídeos de cunho profissional, priorize transições simples, corte seco, é aquele corte seco curto, né? Então, corta, já vai para a próxima cena, corta, já vai para a próxima cena, fade in e fade out. Então, por exemplo, eu vou falar aqui de um imóvel, ou eu vou simplesmente dar uma dica. Antes de você fazer todos aqueles efeitos, jogar vários efeitos de transição entre uma cena e outra, tenta priorizar esses cortes mais simples, pesquisa, né, se você não sabe o que quer dizer o fade in, fade out, justamente para que você deixe seu vídeo mais clean, mais rico, mais agradável para o usuário. Ao utilizar músicas, pense no público, se ela comunica para quem é e como é o imóvel. Então, por exemplo, o meu público é o Minha Casa Minha Vida. Qual é a música que mais se comunica? Então, é uma música mais agitada, um vídeo mais dinâmico, um pouco mais rápido? Apresento, falo brevemente do apartamento, ou é um público mais detalhista? Como é que funciona essa escolha? Você estuda o público antes de você, de fato, ir para a captação. Então, veja qual público você vai atender para que, sim, você fotografe, filme, e depois, no momento de você jogar na mídia social, você faça a devida escolha, por exemplo, para um fundo musical. Procure não colocar conteúdo só com a sua voz, coloque uma musiquinha de fundo. Para vídeos nos quais você vai descrever o imóvel, faça a narrativa com voice over. Então, assim, às vezes a gente está ali descrevendo o imóvel, a gente está com a câmera na mão. Se você não está com a garantia, você não tem a garantia de que o seu celular capta bem a voz, se ele capta bem, tudo bem, você não precisa ter aquele trabalho de gravar, depois colocar a voz, mas se o seu celular capta muito som do ambiente, pode ter muito barulho no dia da gravação, sai a voz baixa, então faz uma edição legal, filma o local e depois coloca a sua voz. Cuidado na fala, gente. Evite gerundismo. Eu posso estar vendendo, você pode estar ligando, você pode estar comprando. Tome muito cuidado, porque na hora que for post para o ar ou um anúncio, se você for utilizar aquele conteúdo para anúncio, vai ficar amador, não transmite uma boa imagem. Então, cuidado com o gerundismo.
Descubra qual a linguagem do seu cliente. Não vai ficar falando formal com o cara, né? Vamos ficar falando, já saiu um gerudismo aqui. Não vai falar com o cara num formato todo jornalístico, ser um público mais descontraído. Ah, isso aqui é um estúdio, é para um perfil mais 18 anos até 25, então faz de um jeito mais descontraído ou não, aqui é mais para senhoras, então qual é a linguagem que eu tenho que utilizar? Eu tenho que ser mais brando. Adeque a sua linguagem ao seu cliente. E a sua linguagem? Como é que você decidiu aparecer? Quem é você na rede social? Crie a sua marca. O Ricardo Martins até então foi my dear, my darling, na hora de apresentar ali o apartamento, o imóvel. Quem é você na hora que você vai criar um conteúdo, passar uma informação, uma mensagem? Crie também a sua identidade, ou no falar, ou no se vestir, ou até mesmo na escolha de quais imóveis você deseja vender, para que as pessoas reconheçam no seu vídeo, na rede social, quem é você, qual é a sua identidade. Aqui nesse slide eu trouxe o vídeo da Adriane. A Adriane é uma das nossas gerentes, e aí eu trouxe para exemplo um vídeo que tem esses cortes simples, tem a identidade da Adriane. A gente pode utilizar como um guia de como é que eu posso fazer o meu primeiro vídeo para apresentar um imóvel. Se surpreenda com um novo projeto da Cyrela, Eden Park by Drops. Em uma área de 41 mil metros quadrados no coração do Brooklyn, a criação de uma nova realidade, trazendo luxo, conforto e a natureza com o parque aos seus pés. Apartamentos de 77 a 134 metros quadrados, 2 e 3 dormitórios com suíte, e todas as unidades têm 2 vagas de garagem. Venha conhecer o futuro. Clique abaixo e fale com um consultor especializado. Agora que você já viu esse exemplo, pense em como você pode fazer as suas primeiras gravações. Então, primeiro eu vou gravar alguns imóveis, depois eu vou inserir um descritivo só com a minha voz, em outro momento eu estarei nesse vídeo. Como é que eu vou me vestir? Pensando nesse público, pensando no imóvel e pensando na minha identidade dentro da rede social. Conteúdo e análise. Tudo que você sobe para dentro do Instagram, você precisa analisar. Então, se de fato você pretende tornar o Instagram um meio de comunicação para um portfólio, para venda, veja, você não vai tornar o Instagram literalmente uma ferramenta de venda. Ele não vai vender o tempo todo para você. O Instagram, ele é uma vitrine. Ele serve para entregar um conteúdo e dizer, olha, você existe, esse corretor existe, esse personal broker existe. Ele faz isso, isso e isso, ele entrega isso, isso e isso. Agora, a venda, meu amigo, é com você. Então, conteúdo e análise. Organize o grid do Instagram, a sigla IG. Pense em um fluxo de postagem, mas não se esqueça de analisar os resultados de cada ação. Então, se você não analisa, você não sabe se os seus conteúdos estão surtindo algum efeito em alcançar esse público de fato. Então, esse grid que eu exponho aí como um exemplo é do Ayrton Lavirre. Se a sua conta ainda não é profissional, clique nesse link e saiba como configurar. Então, esse link que eu deixei nessa apresentação, depois de assistir essa gravação, você acessa esse link e vai saber como configurar a sua conta para torná-la profissional se ela não for. Então, analise o seu grid como uma vitrine. Será que essa vitrine está oferecendo, está mostrando quem eu sou? Então, por exemplo, o Ayrton Lavirre aí está sempre nas cenas, né? Nesse grid de 6 imagens, só em um não aparece, só tem um descritivo compacto de luxo, 24 metros quadrados, tem uma informação. Nos demais, aparece ele e
de plano de fundo aí os imóveis. Então, ele diz aqui veio, eu sou um corretor de imóveis, eu sou um educador que fala de imóveis. Ao lado, eu tenho um exemplo de como é que funciona uma análise. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que esse vídeo deu 439 views, 15 likes, 0 comentários, 6 compartilhamentos e 2 pessoas salvaram. O que eu faço com esses insights? O que eu faço com essas métricas? Você compara. Para começo de conversa, comece a comparar os seus resultados. Mas não assim, eu subi um conteúdo hoje, deixa eu comparar com o de ontem. E quantos conteúdos você tem? Só 2. Calma aí, gente. Então, vamos criar uma programação. Faça uma semana, faça outra semana, faça 2 posts por dia. Se o espaço na agenda não estiver maravilhoso, então faça só um conteúdo, mas tente ter uma constância. Pelo menos um post por dia. Pelo menos um conteúdo por dia. E aí você vai analisando quais foram os posts, por exemplo, que geraram mais views. Quais vídeos, geraram mais views. O que tinha nesse vídeo de especial que gerou mais e esse outro que gerou menos. Vai comparando e vai melhorando, vai repetindo o tipo de mensagem que está, de fato, engajando com as pessoas. Então, eu percebi que eu sou um corretor, que quando eu dou dica de investimento, eu tenho mais views do que quando eu fico mostrando imóveis, né? Então, de repente, vale a pena você, ao mesmo tempo que você vai ajustando a sua forma de mostrar imóveis, você vai criando mais daquele conteúdo que está gerando mais alcance. E fique de olho sempre nessa métrica aí embaixo, à direita, na parte inferior da página, seguidores e não seguidores. Veja o quanto de não seguidores você alcança, isso é ótimo. Perceba se essa linha está aumentando, significa que o Instagram está gostando do seu conteúdo e está entregando mais e mais. Bora estreitar nossa comunicação, fazer collabs, colaborar com o briefing de empreendimentos? O que eu tô falando? Gente, vamos estreitar nossa comunicação. Você, corretor, com a MyBroker. Sempre que você pensar em criar algum conteúdo diferenciado, comunica para o seu gerente. Fala assim, gerentão, seguinte, eu fiz um conteúdo aí sobre alavancagem financeira na Zona Leste. Poxa, legal. Vamos compartilhar com a MyBroker? Passa para nós esse conteúdo. A gente pode fazer uma collab. Por que a collab é boa? Porque a gente gera um engajamento mútuo para você e para sua página. Podemos enviar leads a partir daquela collab para você. Então, por exemplo, alguém se interessou muito por aquele anúncio, ficou interessado naquele corretor, naquele personal broker que deu aquele conteúdo, ótimo, a gente já envia esse lead orgânico que veio para nossa página diretamente para você. Esse link que aparece nessa tela, colaborar com o briefing de empreendimentos, ele é um formulário que você deve preencher quando você quiser e precisar criar uma campanha. Então, lá na frente, quando você aprender sobre fazer anúncios, a primeira etapa para fazer anúncio é através desse briefing. E esse briefing também serve para N situações. Você respondendo essas perguntas, nós aqui do marketing podemos analisar qual é o perfil para o qual você quer anunciar aquele imóvel. Então, assim, você tem um imóvel para vender no Brooklyn, né? Então, quais são as perguntas cruciais que fazem com que eu monte a comunicação de um post ou de um anúncio para aquele imóvel? As perguntas cruciais estão dentro desse formulário. Você responde esse formulário para que a gente consiga desenhar juntos a comunicação para efetivar a venda desse imóvel. Você já faz tudo o que foi dito e agora quer apenas dicas para anunciar? Então você já é ativo no Instagram? Você já sabe tudo o que fazer e só quer dicas? Então vamos lá para o próximo passo. Se a resposta for sim, segue algumas dicas. Eu trouxe aqui para vocês uma nuvem de palavras. Claro que essa nuvem poderia ser muito maior, muito mais extensa, mas acredito que essas palavras sejam boas para algumas dicas e algumas informações para quem deseja começar a trabalhar o seu perfil
do Instagram e até mesmo anunciar. Já faz tudo isso no seu Instagram, então segue algumas dicas se você já faz. Essa nuvem, na verdade, é para todos os perfis, né? Para quem já está trabalhando o Instagram e para quem ainda está começando. Primeiro vamos falar desse palavrão aí, algoritmo. Gente, o algoritmo do Instagram, ele está em constante evolução. Porque os usuários estão também em constante evolução. Então, a gente precisa pensar no seguinte, não é que o algoritmo é ruim e toda hora a gente tem que se adaptar. É porque a gente evolui mesmo e a gente precisa acompanhar notícias, do que o Facebook, do que o Instagram gosta, qual é o jogo que eu tenho que jogar para alcançar essa audiência dentro do Instagram. Ah, eu preciso investir mais em Reel, ou eu preciso mais investir em post estático. Tudo isso você consegue acompanhar através da própria central de anúncios do Facebook. Então, se você jogar lá no Google, central de anúncios do Facebook, você vai ver várias notícias, várias informações sobre como funciona o algoritmo e atualizações. Procure sempre ler sobre a rede social antes de você sair acreditando em todos os gurus que falam da rede social para você, porque assim, eu sei que nós temos pessoas ótimas falando de atualização, do que engaja mais, o que entrega mais, é Reel ou é post, ou é, sei lá, por exemplo, um carrossel. Tudo depende de análise, mas fica de olho principalmente no que a própria Meta Ads diz sobre a plataforma. Entrega da Meta. Vamos falar de entrega. Como que funciona a entrega do seu conteúdo? Se você olhar hoje os conteúdos orgânicos, né? O que a gente chama de orgânico? Aquilo que você coloca na rede social, mas não põe dinheiro. Você não patrocina. Você analisando as entregas dos seus posts, indo naquela parte de insights, vocês podem verificar isso. O Instagram ele entrega de 5 a 10%, para 5 a 10% da sua audiência, os posts orgânicos que você insere lá. Então, por exemplo, eu subo um Reel, não patrocinei. De 5 a 10% da minha audiência vai ver aquele Reel. Se eu quero uma entrega maior, se eu quero atingir mais, se eu quero que as pessoas vejam mais vezes aquele post, eu tenho que pagar. Então, não caia nessa de que, não, se você trabalhar bem o orgânico, você não precisa de dinheiro, você não precisa gastar. Gente, para você entregar bem, para você ter um bom alcance, ter escala na rede social, em algum momento você vai ter que colocar a mão no bolso, pode ter certeza. Ali à direita a gente tem qual campanha usar. Sempre tem essa pergunta. Para quem começa a anunciar dentro, aí eu já estou falando de anúncios, né? Dentro da plataforma da Meta Ads. Eu tenho um perfil, tá tudo certo com o meu perfil e agora eu quero anunciar. Quero começar a ter os meus próprios leads. Eu posso? Sim, você tem o suporte da MyBroker para isso. Então a Érica está aqui para sanar as suas dúvidas, a gente vai ter mais aulas gravadas e dentro dessas aulas a gente vai sanar dúvidas sobre as campanhas, mas a campanha que você basicamente vai utilizar é campanha para captação de lead, chamada campanha de cadastro. Essa é a campanha principal para você que é corretor de imóveis. Teste AB. O que é o teste AB? O teste AB está dentro ali da parte de campanhas. Então, se você tem dúvida se o seu público, o público que vai engajar com aquele anúncio, prefere morar ou prefere investir, faz um anúncio onde a palavra-chave principal é morar e um outro investir. Eu estou na dúvida se esse meu público vai engajar mais com o vídeo ou mais com essa foto aqui. Então, teste AB. Coloca uma versão de anúncio com vídeo, outra versão com a imagem estática. A premissa do teste AB é validação. Teste AB no universo do marketing, da publicidade, ele serve para N situações, até para testar página, site, né, versões de landing page, mas a premissa do teste AB é um fator só se diferencia. E aí eu trabalho um item neste anúncio ou nessa campanha diferente do outro. E eu valido colocando ambos
no mesmo tempo de veiculação, com o mesmo valor de veiculação. Então, por exemplo, eu vou rodar 2 anúncios durante 15 dias, deixo os 2 durante 15 dias no ar, com a mesma verba e veja qual se sai melhor. Aquele que se sai melhor, continue veiculação, o outro você pausa. É assim que se faz um teste AB e ele é super importante. Vocês vão descobrir isso ao longo do tempo veiculando campanhas. Verba. Quanto de dinheiro que eu tenho que colocar para esse anúncio? Esse assunto, ele é um assunto extenso, mas basicamente, primeiro pergunte-se quanto eu tenho para investir em anúncio. Porque, por exemplo, se você me disser, olha, eu tenho apenas R$ 20 para investir em anúncio, há várias perguntas acerca de se é possível ou não, aliás, se vale a pena, né, veicular esse anúncio com R$ 20 por dia. Cara, a sua audiência é uma audiência boa? O Instagram já está bem trabalhado? A sua audiência te conhece muito bem? Se sim, você tem relevância e o Instagram pode entregar bem uma campanha por R$ 20. Agora, se você tem um Instagram jovem, provavelmente a Meta não te conhece, a Meta Ads ainda não te conhece, não conhece a sua audiência, não sabe do que você está falando. Então, R$ 20 talvez não dê para nada. De repente, você vai ter que colocar, por exemplo, R$ 50, R$ 100 por dia para alcançar uma quantidade de leads considerável. Vou dar alguns números para vocês, né? Alguns números. A Meta Ads diz que numa janela de 7 dias de veiculação, você precisa alcançar 50 conversões para que a Meta, de fato, entenda qual é o objetivo da sua campanha. Então, por exemplo, se em 7 dias você não conseguiu 50 leads, a Meta ainda não descobriu qual é a sua. Não entendeu para que público que você quer entregar. Então, a sua grana tem que estar ali, tem que ser suficiente para que você corra atrás de 50 leads numa janela de 7 dias para, de fato, a campanha aprender sobre o seu público. Sair de uma fase que a gente chama de fase de aprendizado. E ainda falando em 7 dias, né, esse assunto de verba, sua verba precisa ser o suficiente para que você deixe a sua campanha ao menos uns 15 dias no ar, porque 7 são só de período de aprendizado. Enquanto o Instagram, o Facebook, a Meta não aprende sobre o seu público, que é dentro dessa janela de 7 dias, não, você está gastando dinheiro à toa. Eu só tenho para um dia, só tenho para 2 dias, então nem veicula. Tenha uma verba suficiente para suprir pelo menos 15 dias de veiculação. Agora vamos passear por outras palavras aqui importantes. Análise. É importante você analisar tanto os resultados da parte orgânica dentro do Instagram, do que você faz sem pagar, e tanto do que você faz pagando. Também parece clichê dizer isso, só que algumas pessoas veiculam campanha, por exemplo, e só veem se quanto que eu gastei, quanto de lead eu consegui. Mas vocês precisam analisar outros fatores. Por exemplo, será que minha campanha entregou mesmo, né? Então, para quantas pessoas ela imprimiu? Quantas pessoas de fato comentaram, compartilharam, o quanto as pessoas engajam com o seu anúncio vai determinar a relevância do seu anúncio e, consequentemente, se vale a pena mantê-lo no ar ou não. E aí sim você vai analisando, tem um lead caro, um lead barato, ou o custo por lead aparecendo aqui em cima. O custo por lead, ele depende de diversos fatores. Dentre eles, logicamente, a qualidade do anúncio. Então, se as pessoas não estão engajando, não têm um bom alcance, não estão, de fato, parando para assistir o seu vídeo ou vendo, enfim, essa imagem, lendo o texto, muito provavelmente ela não vai clicar no botão para ação. Não vai se tornar um lead e aí a Meta só vai entregar o seu conteúdo, gastar e não vai ter esse lead. Então, analise todos os fatores. A gente pode sentar juntos e aí falar profundamente sobre a análise. Mas eu saliento aqui que ela é importante. Não deixe simplesmente um anúncio no ar e aí pause a campanha ou continue ou deixe ela no ar, mas sem analisar fatores. Vamos analisar. Público. Qual público que eu vou utilizar nas minhas campanhas? Poxa, você precisa do briefing, né? Tudo parte do briefing.
do detalhamento. Qual é a idade dessa pessoa que pode comprar, que pode vir a comprar esse imóvel? Qual é a classe social? Essa pessoa gosta de fazer o que nas redes sociais? O que ela gosta de ver? Qual é o passatempo? É casada? Não é? Estude o seu público, constantemente. Faça benchmark, veja para quem está sendo anunciado os imóveis do seu concorrente. Ah, como é que eu descubro isso? Lê o texto do cara. Através das palavras a gente consegue decifrar. Ah, bem-estar para sua família. Ah, é bem-estar? Então, ele está falando aqui com pessoas que têm família. A gente pode desvendar o perfil de um público até mesmo olhando para a concorrência. Criativo. Qual é o criativo que vai me fazer gerar leads? É um vídeo? É uma foto? Sou eu dando essa consultoria através de vídeo? Então você seleciona o criativo primeiro através do seu briefing. Essa etapa de seleção do criativo, ela tem muito a ver com em que momento de consciência o seu público está. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Eu vou anunciar para um público muito difícil, né, um imóvel. Esse público não toma decisão de bate-pronto. Na verdade, nem o público, tá, gente? Mas tem uns públicos um pouco mais fáceis, outros um tanto difíceis. Então, você decide fazer um conteúdo só para atrair essas pessoas. E aí, depois você vai tentar vender o imóvel. O que pode ser esse criativo? Um vídeo de você dando dicas de decoração de casa, por exemplo, ou dica de investimento. Você atrai esse público, depois você entra no processo de conversão. Impulsionar. O botão impulsionar lá dentro do Instagram funciona? Ou se funciona. Só que ele não tem toda a funcionalidade completa daquele painel profissional da Meta Ads. Então, eu sugiro para vocês que passem a utilizar o painel profissional, que vai fazer parte das próximas aulas que eu vou ministrar aqui para vocês. E aqui, uma das principais palavras, né, um dos principais termos, evite bloqueio de conta. Gente, evite falar palavras, termos, utilizar imagens que ludibriem o público, pareça mentira, pareça inalcançável, ou qualquer coisa que pareça estar ofendendo uma classe social, etnia. Hoje nós temos o algoritmo constantemente olhando para todas essas frentes do respeito, né? Respeito ao próximo, respeito à cultura do próximo. Então, evite bloqueio na sua conta, porque pode ser uma grande dor de cabeça e aí você não vai conseguir anunciar. Além do Instagram. O que eu posso fazer além do Instagram para agregar dentro do meu Instagram? Faça remarketing, reative contatos, faça lembrança de marca personal broker. O que é remarketing, gente? Tenta atingir novamente aquela audiência que já comprou de você. Então, quem é aquele grupo de pessoas para quem você já vendeu ou que você já conseguiu atingir? Pessoas que já conhecem, já interagiram com você, né? Também chamado de retargeting, né? Quando você reimpacta a pessoa. Envia uma imagem, uma informação, manda um oi, seja lembrado por essa pessoa. Então, o remarketing ele é muito importante porque você mantém o cliente ali com você, lembrando de você. Direcione prospects para seu Instagram em conversas informais. Então, você está ali na mesa, né, dos seus amigos ou de pessoas que você conheceu num curso, numa sala de espera. Teve uma brecha, falou de quem é você, do universo de vendas de imóvel, de investimento em imóveis, fala do seu Instagram. Vai lá, me segue. Então, eu postei esses dias um conteúdo sobre isso. Inclusive, aqui o link. Fala do seu Instagram, compartilha seu Instagram. Peça a opinião de seus clientes, convide-os para deixar opinião em sua página. Gente, não tenha medo de opinião. Opinião é boa para que os outros, né, as outras pessoas procurem você. As pessoas são muito guiadas por opinião. Você é guiado por opinião, você sabe disso. Então, peça a opinião de quem já comprou com você. Fale da importância disso. Faça de fato uma parceria com os seus clientes. Seja personal My Broker no on, seja no off também. E aí eu coloquei aqui, né, nosso slogan, nossa missão.
Transformar vidas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. Tá aqui, né, no finalzinho desse slide e tá aqui também. Transformar vidas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. O que significa transformar, né? Você pegou uma pessoa que estava ali procurando um imóvel e aí ela encontrou um lugar para morar com a família, com as pessoas que ela tanto ama, ela passou da fase de procura de um meio de investimento e passou para a fase de eu consolidei. Agora eu estou investindo, agora eu faturei, agora estou faturando. Faça com que o seu Instagram transmita essa mensagem da transformação. E aí você olha para aquele grid e diz, será que ele está comunicando a nossa missão? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Bora trabalhar porque tem meta. Obrigada.